Olá pessoal, graça e paz, aqui é o apóstolo Eduardo Miranda. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Samuel. E hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 11. O pecado de Davi com Batseba. Diz assim a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ela morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. É isso aí, pessoal. 2 Samuel, capítulo 11, narra o episódio em que o rei Davi comete adultério com Batseba, esposa de Urias, um dos seus valentes. Davi, ao ver Batseba tomando banho, cede à tentação e a chama para si. Ela engravida e Davi tenta encobrir o pecado, mas seus esforços falham. Davi, então, elabora um plano para ocultar sua transgressão, ordenando que Urias volte para casa, na esperança de que ele durma com sua esposa e o filho seja considerado dele. No entanto,
Urias se recusa a desfrutar de tal privilégio enquanto seus companheiros de batalha estão em perigo. Davi, desesperado para esconder seu pecado, toma medidas drásticas e manda Urias para o campo de batalha, onde é colocado em uma posição perigosa e morto. Após a morte de Urias, Davi casa-se com Batseba. Aprendemos com este capítulo que mesmo os grandes líderes podem sucumbir à tentação e ao pecado. A história de Davi nos lembra da importância do arrependimento sincero e das consequências inevitáveis de nossas ações. Lembre-se, devemos permanecer vigilantes contra o pecado e buscar sempre a misericórdia e o perdão de Deus. Pois, como sempre falo, o mais importante não é o pecado, mas sim o que fazemos depois dele. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que maravilha podermos ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado e edificado com a leitura deste livro de 2 Samuel. E espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.